Bom, vamos em frente, tem mais um destaque, agora um destaque internacional. O movimento de caminhoneiros pela liberdade, que começou no Canadá, se espalhou por toda a Europa. França, Bélgica e a Holanda já registram atos contra a obrigatoriedade do passaporte vacinal. Quem também registrou o comboio pela liberdade foi a Nova Zelândia, onde os protestos cercam o parlamento em Wellington. Desde 29 de janeiro, caminhoneiros e cidadãos protestam por diversas cidades do Canadá e na capital, Ottawa. O prefeito da capital declarou estado de emergência e afirmou que já está perdendo a batalha. Volto com você, Fiuza. Temos 3 minutos. A gente viu que em Alberta já caiu, né, o passaporte sanitário, assim como na Inglaterra, Alberta no Canadá, assim como na Inglaterra, na Dinamarca, a Finlândia está programando também a retirada. Isso não é, Vitor, uma capitulação de um grupo contra o outro. Isso é o reconhecimento de uma experiência que, no caso da imposição, da obrigatoriedade, se revela injusta, se revela anticientífica, né? São vacinas que não têm a possibilidade de bloquear a transmissão e cujos riscos não são totalmente conhecidos. Então, se torna uma forma de coação. E é por isso esse movimento. Ninguém está aí querendo fazer política. Eu tenho certeza disso, é um movimento legítimo. Os caminhoneiros do Canadá estão dando exemplo, porque eles foram apoiados por muita gente, sofreram represálias, sabotagens. Esse primeiro-ministro Trudeau, que é um covarde, tentando minar o movimento, espalhando essas fake news de grife, dizendo que isso é onda de ódio, que eles querem bagunçar. Eles estão olímpicos. Eles estão firmes, sólidos na sua posição, dizendo o seguinte: queremos remover essa exigência que é absurda. Aí nós temos que fazer o paralelo com os regimes totalitários do passado, né, que andaram aí entrando em polêmica, porque existem elementos de coação da população que são parecidos com aqueles regimes totalitários que deram na Segunda Guerra. Então, a ideia não é nunca mais repetir. Então, para nunca mais repetir, tem que lembrar. Tem que lembrar o que foi e identificar, nesse momento, a tentação de parte dos líderes de usar esse suposto bloqueio sanitário, que é falso, para controlar e coagir as pessoas. Você, Ana? Um movimento que agora está com proporções aí globais, né? França, Bélgica, Holanda, Nova Zelândia. Aqui nos Estados Unidos também, caminhoneiros, eles já se agrupam aqui no estado da Califórnia para iniciar um comboio em direção a Washington, né? Vão atravessar aí o país. E um movimento, Vitor, que mostra uma coisa que está muito em falta, a coragem das pessoas. O prefeito de Ottawa disse também que eles cercaram ali, eles fecharam os caminhoneiros de uma maneira que eles não teriam nem acesso a combustíveis, e o prefeito de Ottawa disse então que qualquer pessoa carregando galões de combustíveis, eles seriam presos. E aí os vídeos estão aí na internet para vocês procurarem, cheios, as redes sociais estão cheias desses vídeos, de centenas e centenas e centenas de canadenses carregando galões de combustível, levando para os caminhoneiros que estão ali, né, estacionados, parados em frente ao parlamento canadense. E aí, seu prefeito, o senhor vai prender todo mundo, centenas de canadenses, de cidadãos? E é isso que a gente tem que começar a fazer, a gente tem que começar a pegar esses movimentos e ver essas imagens e tomar como inspirações para que nós façamos o mesmo, né? Como as mães de Petrópolis também, que não estão aceitando a imposição, né, do passaporte, que a gente sabe que de sanitário não tem nada, e questionar essas ordens, esses decretos que a gente sabe que não são leis, né? Chega dessa pandemia, os médicos responsáveis já estão aí dizendo que essa Omicron veio para arrefecer a pandemia. As vacinas estão aí para quem quer se vacinar e é preciso agora que a gente coloque os tiranetes nos seus devidos lugares. E o vice-presidente Hamilton Mourão elogiou o atual ministro da Defesa, general Braga Neto, que vem sendo cotado para ser o candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Mourão disse que Braga Neto tem um ótimo relacionamento com o presidente e é uma pessoa extremamente capacitada a ocupar o cargo. O vice-presidente admitiu que deve mesmo se candidatar a uma vaga no Senado Federal, faltando apenas definir por qual estado.
Questionado sobre sua relação pessoal com o presidente, Hamilton Mourão declarou que sempre procura atuar dentro dos limites que um vice-presidente tem e que se mantém fiel a Bolsonaro. José Maria Trindade, pode ser um caminho, Zé, o ministro da Defesa, Braga Neto, como vice do presidente Bolsonaro? É bom dizer que o presidente Jair Bolsonaro não descarta, né? Não descartou a possibilidade de repetir a chapa, ou seja, colocar o Hamilton Mourão como vice. Mas a gente tem uma ideia de que esse é mesmo o caminho. Hamilton Mourão está fazendo avaliações em vários estados, né? E vendo exatamente por onde ele vai se filiar. Essa filiação deve acontecer 6 meses antes das eleições, portanto, está muito próximo. Que além da filiação partidária é preciso o domicílio eleitoral, ele tem que escolher. O domicílio é quando o limite ali de 6 meses antes das eleições, portanto, no mês que vem, né? No mês que vem não, mais para frente, perto das convenções partidárias, ele deve definir em que estado deve concorrer. E isso ele está fazendo pesquisa, o que é supernatural. Olha, Vitor, devo dizer que o vice Hamilton Mourão, ele não foi exatamente um traíra. Muita gente diz que ele traiu o presidente, é porque ele fala, porque ele dá opinião, mas ele não pregou, ele não conspirou contra o presidente Jair Bolsonaro, e eu sei do que eu estou falando. Em momentos sensíveis da República, ele se recusou a tocar em assunto sobre impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Líderes me relataram que foram até ele para conversar sobre isso no momento em que o presidente Jair Bolsonaro estava fragilizado. E ele praticamente suspendeu a reunião, não quero saber e tal. Um assessor dele falou lá no Congresso que ele admitia conversar, foi demitido imediatamente, né? Mas então, ele não é exatamente um conspirador, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro tem todo o direito de não repetir a chapa, e já houve isso no caso, inclusive, de presidentes anteriores, né? É essa a história, mas ele tem o direito de se candidatar ao Senado e vai fazê-lo. Augusto. Acho que ainda é cedo, mas também é considerada a possibilidade de o Bolsonaro escolher uma mulher, né, como vice, porque ele é visto como misógino, machista, então seria um lance interessante. Acho que o vice tem que acrescentar alguma coisa e deixar o presidente tranquilo, né, quanto às ambições que ele tem. Concordo com o Zé, o comportamento do vice-presidente Mourão foi correto, né? O resto é intriga. Ele é um bom vice e seria um bom candidato, como seria também o general Braga. Aí você tem que examinar as circunstâncias da hora. Eu queria só pedir 1 minuto para comentar também o tema anterior. Eu acho o seguinte, né? O do passaporte sanitário. Se os seus portadores transmitem o vírus e são infectados, ele é inútil. Se bastasse a exibição do passaporte, você não pediria que usassem máscaras. Então, os próprios defensores da medida estão dando indicações de que eles não acreditam na eficácia disso aí. E mais, quantas doses são necessárias para você ter o passaporte? Uma dose da Janssen, por exemplo, basta. Estão discutindo aí a possibilidade de aplicar uma segunda, uma só da Janssen não basta. Aqui em São Paulo, eram 2 doses, passaram a 3, agora querem a 4ª. Então, se o sujeito tiver 3, ele tem o passaporte. E, finalmente, eu queria lembrar, isso que disse a Ana é perfeito. Eu tenho lido muito sobre a gripe espanhola, né? Que matou muito mais gente em 1919, 1920. Eu tenho muita admiração pelas pessoas, que evidentemente eu não conheci, que tomaram a decisão de, num determinado momento, retomar a vida normal, saíram às ruas, mostrando coragem. Isso não é ser temerário, não é se expor à morte, não. É você começar a dar o exemplo, e para isso é preciso coragem. Tá? Eu estou achando que o medo durou demais, continua se estendendo, e o medo é um péssimo conselheiro para qualquer tipo de decisão.